Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vocês viram pelo título do vídeo que hoje eu vou compartilhar o meu testemunho. Hoje é um vídeo bem diferente daquilo que eu já postei nesse canal nesses últimos 8 anos, né? Desde 2015 aqui na internet. Eu quero muito compartilhar com você aquilo que Jesus fez na minha vida. Vai ser um breve de um resumo, porque se eu for falar todos os detalhes, a gente ficaria aqui extensamente, tá? Mas qualquer coisa você pode me mandar mensagem aqui nos comentários, ou pode me mandar mensagem lá no direct no Instagram também, que é @gisele.psi, tá? Vou deixar aqui pra você. Durante 9 anos da minha vida eu sofri com uma depressão profunda. Essa depressão iniciou um pouco depois, quando eu tive meu primeiro filho, né, o Davi. Eu tinha pensamento de suicídio e eu via vozes que mandavam para que eu me matasse, para que eu me suicidasse, né? E muitas coisas da infância começaram a vir, sabe, à tona, né, dentro de mim, de coisas que eu passei também relacionadas à infância. E durante esse tempo eu tive muito medo de altura, né? Qualquer lugar que fosse apartamento, casas altas, lugares altos, isso me deixava apavorada. E eu também me sentia totalmente perseguida, né? Eu sempre pensava que alguém estava me perseguindo. E os únicos momentos de paz que eu tinha era quando eu estava dormindo. Quando eu estava dormindo, eu não estava pensando, eu estava apagada, então eram os meus momentos de paz. E durante esses anos, sabe, o que eu mais queria fazer era dormir. Nesse tempo, né, eu busquei ajuda de um psicólogo, mas acho que não tive ali uma conexão, não foi uma pessoa que eu gostei, e aí acabei que eu saí de lá e falei assim, não vou mais buscar ajuda, sabe, deixa isso pra lá. Eu busquei algumas vezes ajuda também na igreja que eu congregava por vários anos, né, e eu ouvi coisas do tipo, eu preciso que eu precisava buscar mais a Deus, que, isso pode ser demônio, e eu fui me fechando ainda mais por ouvir essas coisas, né? Eu ficava pensando, sabe, Deus, que problema que eu tenho, sabe? Por que isso tá acontecendo comigo? Então eu fui me fechando para buscar ajuda. E eu me sentia muito, muito envergonhada, sabe? Por estar vivendo aquilo. Porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Não sabia porque eu estava ouvindo vozes, porque eu sentia aquela tristeza tão profunda e eu não queria morrer. Eu nunca quis morrer. Na verdade, eu quis morrer quando pra mim eu achava que já não teria mais nenhuma solução. Mas eu queria viver. Eu queria que aquela dor, sabe, tudo aquilo que eu sentia, eu queria que tudo isso acabasse, sabe? Que eu tivesse paz na minha mente, sabe? De não ter nenhuma voz e, sabe, só ouvir minha voz. Então, eu não queria morrer. E aí a minha vida, nesses anos, né, nesses 8 para 9 anos, era muito triste internamente. E eu já gravava vídeos aqui pro YouTube. Eu falo, só Deus sabe exatamente o que cada um passa dentro de si, porque eu sempre mantive as aparências dentro da igreja, com as pessoas que eu convivia, sabe? Eu era só o externo, porque por dentro eu tava totalmente ali sofrendo, tava muito triste e eu não abria isso pra ninguém. Eu gravei vídeos aqui de artesanato, quem me acompanha já há muitos anos, né? Me via aqui sorridente, feliz, alegre lá nos stories também, mas por dentro eu estava acabada. Eu estava acabada e a cada dia definhando ainda mais. Nos últimos 2 anos que eu estive doente, foram os piores anos da minha vida, ainda mais do que já estava sendo, né? Eu já não tinha mais expectativa na minha mente que eu fosse viver mais de 35 anos. Eu cheguei a escrever uma carta para os meus filhos, né, explicando para eles o porquê que eu não estava mais ali com eles. Porque, de fato, eu queria que aquela dor ela saísse, eu estava cedendo, sabe, aqueles pensamentos de suicídio, né? Eu precisava deixar uma carta para eles explicando que não era que eu não queria viver, ou não queria estar com eles, né, aqui viva. Mas que eu queria que aquela dor simplesmente acabasse, né? E é isso que as pessoas precisam entender, que não é que a pessoa ela quer se matar, ela quer tirar aquela dor que ela tá sentindo, e é isso que eu queria. Então eu fiz essa carta para os meus filhos, né? Contando o porquê que eu não estaria mais ali com eles, presente, né? Em vida. E aí foi que numa noite de célula, a célula seria na casa do meu líder, que era um apartamento, era no 9º andar.
E só de ficar sabendo que seria lá, eu já entrei em pânico, apavorada, com medo da altura, porque principalmente quando eu estava próximo à altura, né, eu ouvia as vozes, né, de comando, né, para que eu me suicidasse. E aquele dia foi uma noite aterrorizante na minha vida. Foi muito, muito, muito apavorante. Foi onde eu fui no meu limite naquela noite. Eu ouvi a voz o tempo todo falando para que eu pulasse daquela janela. Assim que a gente entrou no carro, eu com meu esposo ali, já comecei a chorar muito. Assim que finalizou a reunião, fui. Porque a minha cabeça é como se milhares de pessoas estivessem gritando ao mesmo tempo. E aí nós viemos para casa. Eu deitei na minha cama e eu comecei a chorar muito, chorar muito, chorar muito. E naquela noite foi que eu revelei para o meu esposo também que aquilo que estava acontecendo comigo já há vários anos. E eu simplesmente falei que eu não ia mais tentar, que eu não ia mais lutar, porque eu já não aguentava mais aquilo, e que eu iria ceder. E foi bem confuso para ele, porque eu tava aos prantos, né, ali na cama, ele não tava conseguindo entender muito bem o que estava acontecendo. E aí foi que eu peguei e mandei uma mensagem aos prantos, gravei um áudio para uma amiga que sabia da situação, né, que de amigo era a única pessoa que sabia, né, que sempre me ajudou em todos esses anos, sabe? Que eu podia compartilhar as coisas que eu estava sentindo, que ela orava, intercedia, que estava comigo. Então eu compartilhei com ela e naquele exato momento ela falou pra mim, compartilha ela falou assim, envia esse áudio pro seu líder, pro nosso líder na época. E eu simplesmente, gente, eu peguei, enviei o áudio pra ele e eu apaguei. E isso foi Jesus também na minha vida, em todas as coisas. E ali eu apaguei e eu dormi. E detalhe que eu não falei, naquele mesmo dia, naquela noite, eu estava disposta a no dia seguinte não estar viva mais. Porque eu não aguentava mais aquelas vozes na minha cabeça e eu ia ceder. Porque eu falei, provavelmente seja a vontade de Deus que eu não esteja viva, porque essas vozes, elas não param. Elas não param. Então, eu trabalhava no 18º andar de um prédio, que era um terraço, onde, detalhe, geralmente não almoçava. A cozinha desse lugar que eu trabalhava era numa parte tipo externa. E ali eu só almoçava se realmente naquele dia estivesse bem assim na minha cabeça, porque eu não almoçaria lá fora, que eu tinha um medo enorme de ouvir essas vozes e acabar não estando viva. Então eu evitava de estar lá fora. Então naquela noite que foi terrível pra mim, né, no dia seguinte eu estava disposta a realmente não continuar lutando pela vida. Então voltando, né, eu enviei essa mensagem pro meu líder, né, que a minha amiga falou, só encaminha, e Deus me apagou. Tipo assim, eu dormi e, gente, eu apaguei. Assim, eu nem lembro como que foi ali o final ali com meu esposo, só sei que eu apaguei, eu dormi profundamente. E aí no dia seguinte, pela manhã, foi que começou todo o milagre, né? Na verdade, eu tenho a plena certeza que todos esses anos, né, Jesus guardou minha vida para que eu não cometesse esse suicídio, porque eu sou uma filha escolhida, amada, e Ele me guardou todos esses anos. E um detalhe que eu já vou falar pra vocês, assim, em todo esse tempo de enfermidade, né, com essa depressão, eu sempre senti no meu mais profundo íntimo que Deus tinha algo pra me revelar. Eu sempre pensei que, sabe, não era possível que um Deus tão maravilhoso, a qual eu nunca deixei de crer, sempre acreditei no poder, e que eu vivi grandes milagres, né, que Ele fez na minha vida, que quisesse que eu continuasse sofrendo, que quisesse que eu continuasse passando por tudo aquilo. Eu falava assim, tipo, não encaixa as peças, não tem como, sabe? Então, eu sempre fiquei com esse sentimento. E aí no dia seguinte, né, eu acordei com a mensagem do meu líder, e ele já tinha, através de Jesus, né, preparado toda essa questão de marcar um psicólogo pra mim. E ele foi um anjo de Deus, né, agindo através de Deus na minha vida, sabe? Esse líder. Eu tenho, assim, profunda gratidão pela vida dele. Vou ter pro resto da minha vida. Né? E aí sim começou um tratamento psicológico, psiquiátrico, né? Eu precisei entrar com uma medicação,
né, e fazer os 2 tratamentos, né, com psicólogo e com psiquiatra. E aí eu comecei a tomar os medicamentos, né, que eram necessários, né, fazendo esse tratamento em conjunto, como eu falei pra você. E só que esses medicamentos eram de tarja preta e eles me deixavam muito grogue, né. Por uma parte que melhorou muito, 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 graças a Deus, né, aí acabou afetando outras coisas também. Então eu ficava muito grogue, às vezes o meu raciocínio ficava mais lento. Eu não conseguia mais ser tão criativa, né, nos vídeos que eu tinha aqui pra postar aqui na internet de artesanato. Às vezes eu não tinha muitas ideias, mas assim, grande alívio pra mim foi não ouvir mais vozes. Assim, foi uma coisa tremenda, assim, passou, eu não lembro se foi dias, se foi semanas, acho que algumas semanas, assim, eu já não ouvia mais aquelas vozes. Eu voltei a ter paz na minha cabeça. Porque imagina como se você, de repente, estivesse dentro de um estádio de futebol. Aquela barulheira, era isso que eu ouvia o tempo todo. E vozes, sabe, falando pra cometer suicídio. Então, de não ter ouvido mais aquelas vozes, assim, pra mim foi maravilhoso, sabe? Maravilhoso. E então eu segui com o tratamento e dentro de mim, sabe, eu não aceitava que um dia eu teria que tomar medicamento o resto da vida. Sabe, eu não aceitava aquilo. E por várias vezes eu tentei parar a medicação por conta própria e o meu estado acabava retrocedendo, né? Porque a gente não deve parar uma medicação, né, sem ter um consentimento médico, né? Mas eu tava fazendo por conta própria. Isso fazia ainda mais mal pra mim. E aí minha psicóloga falava que cada vez que eu parava de tomar medicação, né, eu perdia neurônios, né? E aí na última vez que eu parei de tomar os remédios por conta própria, a minha mente ela parou por 40 dias. 40 dias. Eu fiquei como se eu estivesse em estado de pausa. Minha mente parece que não pensava, né? Eu lembro que eu levantava, fazia as coisas em modo automático, voltava a dormir. E eu fiquei assim 40 dias. E a minha psiquiatra falou que se eu tentasse fazer isso novamente, que eu poderia, de repente, não voltar, mas ficar em estado vegetativo. Isso foi muito pesado de ouvir. E ela falou, imagina, né, uma mãe de 3 filhos aí vegetando. Isso foi muito pesado. Também ouvi. Mas cientificamente era isso, né? Era realidade, né? Que eu não deveria parar de tomar remédio sem ter uma aprovação do médico. E aí, né, depois dos 40 dias, a minha mente voltei, o cérebro voltei a pensar, raciocinar. E a médica falou pra mim esquecer essa coisa de parar com as medicações. E foi que em janeiro de 2021 eu tive a revelação da graça de Deus na minha vida. Eu tive meus olhos iluminados por Deus. E eu passei a ter o entendimento de quem eu era de fato. Do porquê que eu fui criada. E que jamais Deus nunca quis que eu estivesse passando por o que eu passei. E eu tive o entendimento do quanto ele me amava, quanto Deus me amava, quanto Ele me ama. E com o entendimento de tudo aquilo que Deus tinha pra mim, através da palavra de Deus, né, as coisas começaram a mudar dentro de mim, né? Os meus olhos começaram a ver de fato o que era que o Senhor tinha pra mim, e aquilo que diz na palavra dele. Aí eu fui ouvindo as pregações, né, da saudosa Bispa Solange, bispa da nossa igreja Cristo Vive. Só fazer um parênteses aqui, essa igreja, Cristo Vive, eu conhecia essa igreja, né, através de um casal de amigos, né, então eu conhecia, mas ela fica em São Paulo, eu moro aqui em Jacareí, e foi através do Senhor me direcionando num culto que eu estava assistindo online, que ali eu tive meus olhos iluminados. Então foi algo totalmente eu ali e Jesus, né, vendo aquele culto e Jesus falando pra mim, olha, estou revelando aquilo que eu sempre quis revelar a você. E aí eu tive a revelação da graça dos olhos iluminados, né, que eu comecei contando aqui. E aí eu fui ouvindo as pregações, todos os ensinamentos da Bispa Solange, né, falando da palavra de Deus, né, ensinando, exortando, e tudo conferindo, sabe, tudo que estava na Bíblia, né, ela ia falando e conferindo tudo que estava ali na Bíblia. E aí eu fui sendo transformada, lapidada ali pela palavra de Deus, né. Eu comecei a declarar o que estava na palavra de Deus, né, que Jesus fala que ele levou todas as transgressões na cruz, né, pela minha vida. Então que eu não
tinha nenhuma doença. E eu comecei a declarar isso na minha vida, que eu não era dependente de remédios, que eu era sarada, que eu era curada. Eu comecei a fazer essas declarações todos os dias na minha vida e tomar posse dessa palavra pra mim. E aí, assistindo um dos cultos de oração, uma das bispas da minha igreja, a Bispa Nath, ela compartilhou o testemunho dela de cura e ela disse que através das confissões dela, de fé, ela foi curada e que a doença era uma mentira. E aí eu falei, a doença também é uma mentira na minha vida. Eu vou declarar, eu vou confessar até que Jesus manifeste a cura sobre a minha vida, porque eu não tenho doença nenhuma. E comecei a declarar isso todos os dias. Você declarar que eu não era dependente de remédio. Eu ia tomar o meu remédio e falava que eu não era dependente daquele remédio. Aí eu declarava que Jesus já tinha levado todas as transgressões na cruz pela minha vida, que o meu corpo era sarado, que o meu corpo era perfeito e que eu era totalmente dependente de Jesus. Eu confessei todas essas verdades por vários meses. E aí em junho de 2021 eu fiquei internada por conta do Covid-19. E aí, enquanto eu tava no hospital, foi algo muito, assim, um sofrimento grande pra mim, né? Tem vídeo no canal também falando sobre isso. E ali eu chorava no meu silêncio ali, sabe? Declarando que eu tava curada, que eu era sarada de tudo aquilo, que eu ia vencer aquilo, que eu já era mais do que vencedora. E cerca de mais ou menos 2 semanas após eu ter alta no hospital, eu tava aqui no ateliê, neste local que eu estou aqui agora. Aqui agora eu tô no escritório, né? Mas na época eu tinha um ateliê e eu tava aqui. E aí, enquanto eu estava aqui no ateliê, declarando que eu era curada, que eu era sarada, fazendo as minhas coisas aqui, eu ouvi totalmente a voz de Deus, dizendo que eu poderia parar com a medicação. E aí, na hora, eu parei, que assim, e tentei me conectar, sabe, com o silêncio, me conectar com a voz que eu tava ouvindo. E Jesus falou pra mim, novamente, você pode parar com a medicação. Essa é a hora. Pode parar. E eu lembro que meu coração, assim, tipo, acelerou muito. Eu ouvi 2 vezes Jesus falando comigo, 2 vezes. E aí, com todo temor reverencial, eu obedeci a voz de Deus, confiando totalmente naquilo que Ele estava me dizendo, que eu poderia parar. E fazendo um parênteses aqui, eu nunca tinha escutado Deus me dizendo das outras vezes que eu parei de tomar medicação para que eu parasse. Ele nunca tinha me dito para parar. Eu parei por conta própria. E eu colhi as consequências de ter parado. Mas dessa vez eu estava ouvindo a voz dele. Ele me falou 2 vezes, pode parar com a medicação. E na segunda ele disse, pode parar com a medicação, a hora é agora. E eu parei. E aí passou passou 2, passou 3 dias, 4 dias. E eu vi a minha mente como se estivesse passando tirando assim uma cortina, sabe? Foi ficando bem, raciocinando bem, voltando à criatividade, voltando a raciocinar bem, a falar bem. Sabe, aquela sensação de estar grogue, aérea. Tudo estava passando. E eu estou aqui, 1 ano e meio depois, livre desses medicamentos, totalmente liberta. Eu nunca mais tive voz na minha cabeça, eu nunca mais tive medo de altura, eu nunca mais estive apavorada. A minha vida totalmente restaurada, totalmente liberta pelo poder de Jesus. Hoje eu sou livre de toda doença, de todo remédio, toda mentira da minha vida foi embora, minha vida totalmente restaurada e sendo restaurada a cada dia pelo poder de Jesus na minha vida. E a honra e a glória, ela é toda de Deus, sabe? Ele me curou, eu tô aqui, eu tô bem, estou aqui contando pra vocês esse testemunho. Hoje eu tenho alegria abundante, eu sei quem eu sou, que eu sou filha, amada, escolhida, predestinada por Deus. E assim como Ele fez na minha vida, você que está assistindo, porque eu não creio, eu creio que nada é por acaso, todas as coisas já foram predestinadas por Jesus. Então, se você está vendo esse vídeo, se você passa por isso, ou alguém passa por isso, compartilha também esse testemunho. E creia que Jesus, Ele faz na sua vida, Ele fez na minha vida e faz na sua vida também. Não é o desejo de Deus para que você fique enferma, para que o seu filho, alguém que você conheça, esteja enfermo. Ele já nos sarou, nós somos curados. Mantenha firme essa confissão. Faça aquilo que é natural. Se você precisa de um tratamento, vá, busque o tratamento. Faça o tratamento de forma correta. Busque ajuda psicológica, mas busque ajuda. Sabe, abra com alguém que você tenha confiança para que essa pessoa te ajude. Sabe, não tenha
medo de pedir ajuda. Não tenha vergonha, receio de pedir ajuda. E Jesus faz. Jesus faz. A palavra de Deus, ela é clara. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu conheci essa verdade, hoje eu tô aqui liberta. Eu espero muito que eu tenho certeza que esse testemunho ele vai edificar a sua vida e de muitas vidas. A palavra de Deus é clara quando ela diz que conhecereis a verdade vos libertará. Né? Eu não conhecia de fato essa verdade para minha vida e quando eu soube dela, ela me libertou. Né? Hoje eu tenho uma vida abundante. Eu espero muito, eu creio em Deus que esse testemunho vai edificar a sua vida e de muitas outras pessoas. Não deixe de compartilhar. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.